Então vamos continuar o que a gente estava conversando. Eu encerrava o nosso último encontro analisando um pouco a relação entre recepção de mensagem, repertório, né? Falava da dificuldade que a mídia foi invadida por textos e manifestações de pessoas da área médica, da área científica, né? E os jornais em geral, os jornais de televisão, jornal online, impresso, rádio, os próprios portais e redes sociais de marca. Não estou nem falando das redes sociais sem credibilidade, mas assim é invadido por um tipo de conteúdo que a população em geral não tem repertório, digamos assim, para dar conta, né? Ela não conhece, não entende o assunto. Então, eu dava o exemplo de marcas, grifes acadêmicas americanas que disputam o mercado para ver quem é que é mais responsável epidemiologicamente ou não, né? Inclusive, eu acho que tem muita gente que nunca ouviu a palavra epidemiologia na vida e nos últimos dias é a palavra que mais se ouve, né? Então, assim, imagina uma pessoa, um mortal comum que ouve um palavrão como esse até entender o que isso quer dizer na prática, né? A ciência das epidemias, grosso modo, o nome já diz isso, mas que tem implicações matemáticas, sociológicas, políticas, fisiológicas, do ponto de vista biológico. É uma ciência extremamente complicada, porque ela tem vários referenciais. É por isso que ela, aparentemente, se torna muito fácil, mas não é, porque os modelos matemáticos dependem desses dados todos, né? Como eu dizia no nosso segundo encontro. Então, eu chamava atenção para o cuidado com agentes que exploram o medo e o terror que muitas pessoas estão vivendo agora para faturar, grosso modo, né? Usando esse medo como seu ativo, né? Que está explorando de alguma forma o medo das pessoas. E aí aparece, por exemplo, dentro do mercado da pandemia, por exemplo, não só marcas, como pessoas nas mais diferentes posições, e essas pessoas podem ser tanto do âmbito propriamente médico ou institucional, ou do âmbito supostamente científico, e aqui, de novo, como eu falava no nosso segundo encontro, quando eu introduzia a discussão da ciência dentro do mercado da pandemia, eu chamava atenção, eu vou repetir aqui, né? Eu não estou falando mal da ciência, certo? Eu não estou pondo em dúvida o método científico, certo? Não caia na falácia antivacinista, terraplanista, abraçador de árvore, vegano, que são todas falácias do ponto de vista científico, certo? Não estou defendendo essa posição. Eu estou mostrando os vínculos extrarracionais para com o core racional da ciência, como eu falava no nosso segundo encontro, quando eu introduzi no debate o epistemólogo teórico da ciência, Imre Lakatos. É sempre bom lembrar, tá? Porque a recepção da nossa discussão aqui pode facilmente cair, eu não estou nem discutindo aqueles que têm má fé na recepção, porque eu quero que eles se danem, mas pode cair na mão de alguém que não tem um repertório muito claro, e aí não fique claro, não estou falando mal da ciência, mas eu não estou falando mal da ciência. O que eu estou dizendo é que o episódio da pandemia criou um laboratório natural de análise de comportamento, assim como também de análise de mercado, criou um ambiente, um ecossistema, como está na moda falar, natural para gerar certos comportamentos que buscam agregar valor a eles. O caso que eu discuti no nosso último encontro, o caso das grandes marcas, grifes acadêmicas americanas, mas agora eu estou pontuando mais especificamente pessoas que podem ser do âmbito científico ou podem estar relacionadas ao âmbito científico de modo distante, no sentido que não estão na prática científica, não estão em pesquisa de coisa nenhuma, não estão em contato com isso, mas que têm no seu histórico, certo, pregresso, terem feito algum tipo de pesquisa, né? Ou podem ser pessoas que estão envolvidas com pesquisa no seu dia a dia. Né? O mercado da pandemia brota da própria naturalidade da situação que a gente está vivendo hoje. Então, você tem uma proliferação
que vai desde médicos a cientistas, grosso modo, ou biólogos, ou pesquisadores e tal, que nesse momento, de repente, tem uma brecha para se mostrar como agente científico de relevância. É natural que a mídia dê voz a agentes científicos nesse momento. É natural no sentido de que é positivo, é moralmente justificável. Espera-se que isso aconteça, tá? Não espera-se que você dê voz a um terraplanista, certo? Ou um antivacinista, né? Como clichês. Mas, ao mesmo tempo, como o mercado é uma ordem espontânea e expandida, que depende muito do seu, digamos assim, da sua consistência moral nas suas decisões, o próprio processo de chamada à voz pública de agentes que normalmente vivem numa certa invisibilidade pública, esse chamado natural que a pandemia faz, traz consigo a possibilidade de uma certa exposição pública que pode se transformar numa busca de vaidade psicológica, o simples desejo de aparecer, certo? E, ao mesmo tempo, de uma forma um pouco mais profissional, alguns agentes ainda mais, e aí já estão no âmbito do oportunismo mesmo, que querem utilizar é aquilo que eu chamo gente que torce pelo vírus, né? Como uma metáfora, gente que torce pelo vírus, né? Que aproveitam esse momento para agregar valor a si mesmo, a sua marca pessoal, a sua marca institucional, mas estou falando mais agora de agentes pessoais, que focam no horizonte, na possibilidade de, em algum momento, poder, quem sabe, fazer publicidade ou receber algum tipo de investimento pela quantidade de cliques, de visualizações, de seguidores, ou seja lá o que for, espalhado por todas as redes sociais. E, num dado momento, isso foi muito calcado no pânico e no medo. Ainda é, porque o medo não acabou, né? Muita gente, muitas empresas vão evitar o retorno ao trabalho presencial por muitos meses. Inclusive porque isso pode, em alguns casos específicos, reduzir custos. É claro que você tem que fazer conta. Só quem não faz conta é milionário, e mesmo assim milionário continua a fazer. E fez muito bem, por isso ficou milionário, certo? Então, assim, você tem que fazer contas na vida. Claro que você tem que fazer contas, né? Existe a necessidade de você ter uma relação com a vida, de você ter uma certa accountability, né? No sentido de ser responsável, responder pelas coisas que você faz, inclusive do ponto de vista da contabilidade. Mas, então, isso é um fato que as chamadas celebridades da pandemia é um caso claro, é um clichê, é um caso didático do mercado da pandemia. Pessoas nas várias posições da vida profissional, né, da mais consistente à mais oportunista, que a pandemia traz à tona, dá voz, como se diz, torna essa figura uma figura de exposição pública, e aí, né, um conselho que eu quase daria, assim, de forma, por um pouco de experiência na área, tome cuidado com a oportunidade da exposição pública. Porque quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza, como diziam as avós, certo? Tome cuidado. Porque se você mete os pés pelas mãos e está aproveitando o momento glorioso da pandemia para aparecer, inclusive de forma justificada, certo? É difícil mesmo. Criança não consegue acompanhar, né? Para aparecer, cuidado para você não atravessar o samba. Em algum momento, está mais preocupado com aparecer do que a consistência do que você está fazendo. Porque, pelo menos no mercado da ciência, isso tem um custo alto. Se você exagera na preocupação do marketing, você pode colocar em risco o trabalho. É claro que o marketing sobrevive bem. Por quê? Porque se precisa de marketing para gerar consumo, gerar renda, gerar mercado, é normal. Não estou colocando nenhum julgamento negativo nessa relação. Mas aí, como eu dizia no começo, o mercado é um conceito moral. Quem pensa sobre mercado de forma profunda e não confunde mercado com quanto ganhou ou perdeu na bolsa, certo?
que é um tipo específico de mercado, quem pensa em mercado de forma profunda sabe muito bem que o mercado é uma entidade moral. E essa entidade moral, portanto, ela impacta a vida moral. Como eu dizia no começo do nosso primeiro encontro, quando eu falava do Adam Smith, impacta a vida moral. Pode transformar você numa pessoa que resiste às tentações, como pode transformar você numa pessoa oportunista e canalha. O canalha total é aquele que está torcendo absolutamente total pelo vírus. Quanto mais durar o medo, quanto mais durar o pânico, maior chance ele tem, quem sabe, de se transformar numa voz da pandemia. Mais ou menos como alguns intelectuais, eu lembro assim de cabeça, no período das jornadas de 2013, de junho de 2013, como se chamava na época, que apareceram com as jornadas, falaram muito, depois sumiram, desapareceram. Né? Por quê? Porque não tinha muita consistência, só estava querendo aparecer. O mercado ele tem os seus próprios critérios de avaliação de consistência, hein? Ou seja, as pessoas, né? O mercado, eu estou me referindo às pessoas que recebem conteúdos. Elas têm suas formas de avaliação. O problema do mercado da pandemia específico é que poucas pessoas têm repertório para avaliar conteúdos de epidemiologia. Por exemplo, vamos começar a falar um pouco agora, e eu quero falar disso até o fim um pouco, sobre as tais previsões do mundo pós-pandemia, né? Ou falar um pouco, e quando eu digo pós-pandemia, não estou dizendo exatamente só pós-pandemia, nem ninguém está dizendo isso, mas é um pós-pandemia que vai a partir do pós-confinamento, lento e gradual, até a vacina aparecer, já num cenário de maior crescimento de imunidade de rebanho, que é uma expressão técnica, mas é basicamente quando a maior parte das pessoas num determinado espaço já entraram em contato com o vírus, desenvolveram a doença ou não, e se transformam num verdadeiro muro para o vírus, porque ela mata o vírus, então ela não transmite para outras que não tiveram contato com o vírus. Enquanto mais pessoas tiverem contato com o vírus e sobreviverem, e mais pessoas tiverem contato com o vírus e não desenvolverem a doença, certo? O perigo dessas é que elas não sabem que são transmissoras. Mas à medida em que as pessoas vão se tornando imunes, vão apresentando aquilo que se chama em imunologia de cicatriz imunológica, que é o anticorpo que fica circulando no seu sangue depois que você já teve contato com um agente patogênico e sobreviveu a ele, portanto, matou, porque você não morreu, continua vivo, que é a maioria esmagadora das pessoas. Essas pessoas que são as pessoas que portam a imunidade de rebanho. Elas vão protegendo as outras que não entraram em contato com o vírus. Então, elas vão reduzindo a carga de contaminação que o vírus tem, porque elas têm cicatriz imunológica. Isso vem antes da vacina. Isso está na cabeça de todo gestor responsável, né? São 3 variáveis: salvar o serviço médico do gargalo, da destruição do corpo médico, dar vazão à economia de novo, porque senão todo mundo vai morrer de fome, e ao mesmo tempo o cálculo de como anda a imunidade de rebanho. Por isso que começa a se falar nos testes sorológicos para identificar quem já tem anticorpo, para saber em que altura está a imunidade de rebanho. Portanto, qual é o grau de segurança que tem gente na população que já funciona como muro para a contaminação, certo? Porque elas, como não são mais vítimas do vírus, elas têm anticorpo. Há um debate se você pode pegar vírus 2 vezes, porque vírus muta, então é possível que, quando surge a vacina, a importância é essa, porque aí as mutações você já vai tendo uma proteção mais significativa do que a imunidade, que às vezes não está preparada, de rebanho, não está preparada para as mutações radicais. As pequenas mutações não, porque continua sendo preparada. Mas então, né? Então, essa discussão do pós-pandemia engloba tanto o retorno lento e gradual à vida normal, entre aspas, quanto a própria superação da pandemia pela imunidade de rebanho, mais vacina, que é o determinante. Definitivo, não determinante. Então, uma das coisas que eu queria pontuar nisso daí é um dos locais onde o debate sobre o mercado da pandemia mais aparece. Por quê? Porque começa a se pensar quais serão os ativos, os passivos, as variáveis que podem ser exploradas ou não, onde você vai agregar valor ou não, certo? Ou seja, quais são os comportamentos que vão acontecer
para que a vida vá voltando ao normal e, ao mesmo tempo, vá se constituindo esse mercado. Uma das formas do mercado da pandemia hoje são as chamadas previsões pós-pandemia, né? Essas previsões significam como que a gente acha que o mundo vai ser depois da pandemia. E aí eu começaria com uma pequena citação do Dostoiévski, que recentemente me veio à memória, apontada por um amigo meu, né, num livro que eu já trabalhei, um livro sobre Dostoiévski, que se chama Crime e Castigo. A citação me foi lembrada por um amigo meu, né, em que é maravilhosa. O Dostoiévski morreu em 1881 como se fosse um profeta, né, na Rússia, porque ele teria previsto essa discussão do caráter profético do Dostoiévski na Rússia do 19 tem a ver com as críticas dele à modernização na Rússia. É outra história. Mas o Crime e Castigo ele tem um trecho muito interessante, que é o seguinte, em que um personagem fala assim, uma peste terrível virá das profundezas da Ásia e causará muito medo e matará muita gente. Né? Dostoiévski era muito bom mesmo. Mas, sim, é claro que eu, pessoalmente, não acredito em profetas, né? Mas eu acho que há, sim, uma característica da literatura profética, inclusive bíblica, que acho que quem sacou muito bem foi o Nelson Rodrigues, quando disse que os profetas são aqueles que veem o óbvio, né? E o que o Dostoiévski estava vendo de óbvio? Ele estava vendo de óbvio o seguinte, que as pestes sempre acontecem. A humanidade sempre teve epidemias. Talvez nunca uma que seja Instagram-worthy, como essa, que você faz live da sua quarentena, com frases do tipo, fique em casa, fofamente, garantindo o seu mercado, enquanto você está fora do mercado, dependendo da sua profissão, né? Então, você quer mostrar, fica no mercado fazendo marketing de como você está ficando em casa, como você é consciente, como você é legal, né? Mas a fala do Dostoiévski, ele é um profeta nesse caso, né? Parece até o Nostradamus falando das profundidades da Ásia, né? Daquele mundo estranho, distante, né? Da onde a gente acha que vem coisas ruins, né? Então, assim, só porque é distante, né? Então, assim, a gente não conhece, é estranho. Normalmente a gente acha que vem coisa ruim do estranho, do que a gente não conhece, né? Por isso que as mães mandam as crianças não falar com estranhos, né? Então, assim, a frase do Dostoiévski está fincada no fato de que epidemias sempre acontecem. Por que eu estou dizendo isso? Isso é uma das coisas importantes para se combater o mercado da pandemia no uso do pânico que eu falava já no último encontro e continuo falando aqui. Ou o mercado da pandemia no fato de que grande parte da discussão desse mercado hoje é a relação da sociabilidade com os modos de controle epidemiológico. É essa questão que eu quero tocar, né? Modos de controle epidemiológico de comportamento que implica em tecnologias de controle. Tecnologias, inclusive, remotas, inteligência artificial e algoritmos, tá? Então, assim, entrei pelo Dostoiévski para dizer o seguinte, olha, primeira coisa que normalmente eu digo, e hoje em dia tem muito texto, muita entrevista, muita gente pergunta, o que é que você acha, como vai ser diferente o mundo da pós-pandemia? A primeira coisa que eu digo é o seguinte, pessoal, já teve muita epidemia no mundo, muitas, piores que essa, talvez não no sentido global, mas no sentido de letalidade local, sem dúvida, muito piores que essa. A humanidade não mudou, tá? Ela não mudou. O comportamento humano não mudou. O que muda muito em grandes choques como guerra e epidemias é a técnica, a tecnologia. Ela normalmente avança muito em guerras e em epidemias. Por razões óbvias. Toda vez que a coisa pega, a gente pensa em como resolver. E normalmente a resolução vem da atividade técnica, que os gregos chamavam de tekné, que é aquilo que é artificial, que o homem cria para se relacionar com a física e a natureza. Tekné em grego, tanto dá em cultura quanto dá em técnica. Tanto a atividade técnica material, quanto a atividade do pensamento que cria a técnica e que cria outras coisas. Aqui é uma atividade tekné, porque reúne tanto tecnologia remota, quanto reúne pessoas que manipulam essa tecnologia remota, especificamente aqui no caso da DOCA, quanto reúne a mim, que estou produzindo conteúdo, certo? E qual é o objetivo desse conteúdo? Fazer com que você
tome consciência que existe o mercado da pandemia. E esse mercado da pandemia produz, por exemplo, melhoria em tecnologia remota, que é importante, né? Produz melhoria em tecnologia delivery, grosso modo, que é importante, avanço e maior oferta, mas, ao mesmo tempo, produz agentes morais duvidosos, né? E duvidosos nem estou mais falando no sentido de oportunista, hein? Não estou falando no sentido oportunista. Não estou falando só de pessoas que se aproveitam da falta de repertório epidemiológico, dos receptores do conteúdo, como eu falei antes. Olha, eu acho que uma das questões mais que a gente deve prestar mais atenção com relação ao mundo pós-pandemia, naquilo que ele pode ter de diferente, tá? Que tem a ver com tecnologia e gestão de pessoas, e não comportamento assim no sentido moral, que as pessoas vão acordar uma terça-feira que depois que foi vacinada, amando a humanidade. Pelo amor de Deus. Ou alguém pode ser picareta a ponto de dizer uma coisa como essa. As pessoas vão ficar mais espiritualizadas, fazendo mindfulness remotamente, é isso? Olha só, né? Não. Agora, tem uma coisa no horizonte que vale a pena pensar e que tem a ver com o mercado da pandemia. Tem a ver com o afeto do medo, certo? Que eu falava antes. O medo se transforma num grande ativo para quem o explora. As pessoas estão com medo e vão ficar com medo algum tempo, porque a gente não estava acostumado com a invasão da incerteza que eu falei no começo da nossa conversa, né? Lá atrás. A epidemia significa a invasão da contingência, do acaso, do azar, né? Nossa civilização estava nas últimas décadas muito acostumada a controlar tudo, né? Está difícil de controlar essa. Mas a gente vai controlar. Vai. Mas tá todo mundo... Tem gente que acha que se pisar na rua e respirar, morre. Eu confesso que acho engraçado isso, né? Andar numa rua sem aglomeração. Não, mas alguém suado pode ter passado e ter respingado o suor e tá vagando pelo ar e aí eu respiro e morro, né? Vamos sempre lembrar da fala do filósofo estoico Sêneca. O medo atrai a morte, certo? Então, tomar cuidado com essa ideia, né? O medo, é claro que não necessariamente, mas o medo parece cachorro que sabe identificar quem tem medo de cachorro e vai para cima. Sabe essas coisas que as avós falavam, né? Então, assim, bom, problema. Há um risco, de fato, desse medo associado à variável de contingência, de incerteza que traz a epidemia, produzir uma espécie de medo de rebanho, para fazer uma analogia, uma paródia quase da ideia de imunidade de rebanho. O que é isso? Medo de rebanho é um certo gosto ou uma certa, um certo chamado por formas de controle de comportamento. E aqui eu cito dois autores, um morto e um outro não morto. Um é o Foucault e o outro é Agamben. Foucault é o morto, Agamben é o vivo, né? Que eu acho que são interessantes para essa discussão, que é, o Agamben publicou, inclusive, artigos já desde o final de Italiano, né? De Roma. Publicou artigos já no final de fevereiro e continua publicando artigos que me parecem bem interessantes. É claro que aquelas pessoas taradas já perceberam que eu citei autores liberais e agora estou citando autores de esquerda, eu não estou nem aí para essa diferença, tá? Se você ainda está, acho que você tem que começar a ler autores que você, por acaso, acha que não pode ler, porque você vai morrer catatônico se você ler um autor que é do espectro, que você não acha legal. Então, assim, o Foucault e o Agamben, eles trazem um conteúdo interessante, que é o seguinte: regimes pautados por discursos científicos facilmente clamam por regimes políticos de exceção. Vou traduzir. Um dos discursos mais utilizados, regime de exceção em política, significa regime em que os direitos civis e políticos são suspensos, tá? Isso que é um regime de exceção. Estado de sítio, por exemplo, né? Em guerra, você perde direitos. Toque de recolher é um caso de regime de exceção. A partir das 10 horas, ninguém na rua. A ideia de que a polícia poderia pegar você e te prender e levar para casa é um regime de exceção. Teve gente namorando com isso, tem gente até hoje. Recentemente, uma pesquisa aqui no Brasil mostrou que, se não me engano, era 79, 78, 80% da população brasileira era a favor da punição de quem quebrar a quarentena. Que punição é essa?
exatamente? É uma multa? É ser preso? É ser pegado à força e ser levado para casa? A fronteira é tênue, tá vendo? A decisão moral e política. O que é certo? O que eu estou dizendo é o seguinte: ambientes saturados de medo normalmente clamam por regimes de exceção. Um ambiente saturado por medo de pegar doença transmissível, no caso, é um ambiente que pede por controle epidemiológico. O que é controle epidemiológico aqui no caso? São medidas políticas de sanção que vai estabelecer censura sobre o comportamento fundamentadas em controles epidemiológicos. Eu acho que isso é uma coisa, e eu não estou tirando isso da cartola, tá? Nem o Agami tirou da cartola quando chamou a atenção disso no final de fevereiro. Olhe a discussão, o comparativo. Outro autor que chamou a atenção disso no começo de março foi o coreano-alemão Byung-Chul Han, autor da Sociedade do Cansaço, de mais ou menos 10 anos atrás, que vale a pena a leitura, apesar de ter 10 anos atrás, continua sendo muito contemporâneo, onde ele discutiu a síndrome de burnout, que se fala em português burnout, mas que é exaustão, né? Então, o Chulhan também chamou a atenção disso, sendo ele coreano, inclusive teve um valor a mais, do ponto de vista capital simbólico, chamando a atenção para regimes de vocação coletivista, mesmo com democracia, como a Coreia do Sul e o Japão, ou regimes não democráticos, como Singapura e China, né? Com sucesso na contenção da epidemia, associando uma tradição filosófica conhecida, uma das referências chinesa, Confúcio, né, muito impregnado na cultura chinesa, o confucionismo, segundo a qual o valor de uma pessoa é medido pelo valor dele para o coletivo e não para ele mesmo. Nossa tradição ocidental valoriza muito o indivíduo, a liberdade individual, sua capacidade de escolha, é o que a gente chama de tradição liberal, aliás, filosoficamente, né? Antes de ser econômica, é uma tradição moral e política, né? Então, essas duas tradições filosóficas, elas convivem mal, digamos assim. A tradição filosófica está impregnada na cultura, tá? Está impregnada no mundo político, no imaginário. Você não precisa ser filósofo para isso, para estar impregnado disso. É por isso que quando você começa a escutar alguns filósofos, você começa a entender que aquilo é importante para você, apesar de você não ser filósofo. É porque ele está falando de coisas que estão na sua vida e você nem sabia de onde vinha, né? Bom, na China o confucionismo é de vocação coletivista, digamos assim. E a China não tem democracia. Não estou entrando aqui na avaliação do sistema chinês e do sistema democrático. Eu, pessoalmente, acho melhor a democracia, com todos os defeitos que ela tem, apesar de reconhecer os avanços em termos de combate de fome, avanço no enriquecimento, a melhoria da condição de vida gigantesca que o regime chinês tem feito. O problema não é esse. O problema é o seguinte: em que medida tecnologias de controle populacional aplicados a raciocínios de controle epidemiológico podem erodir liberdades individuais. Tá? Então, assim, uma das questões do mercado da pandemia, olhando para frente, é em que medida interesses econômicos fabricando tecnologias remotas de controle das pessoas, o que tem na China, com grande sucesso, em grande medida, que passa, por exemplo, por algo que eu toquei nesse assunto do nosso primeiro encontro, né, onde eu sempre passeio, em geral, sobre as coisas que a gente vai ver ao longo do curso. Tecnologias de celular, por exemplo. Né? Eu lembro que eu dei o exemplo de identificar no seu celular, mandar um SMS para o seu celular ou alguma coisa semelhante, dizendo que o prédio que você está tentando entrar tem 3 pessoas diagnosticadas com coronavírus. Tá? É um exemplo. Coisas que aconteceram, né? Que aconteceu de fato na China, que foi o primeiro país que enfrentou a epidemia.
com enorme competência. Mas uma das ferramentas de competência é o fato da China ter uma vocação coletivista, de obediência à hierarquia e de obediência aos gestores, que ajuda, tecnicamente falando, e, recentemente, a enorme tecnologia remota de controle de comportamento. O mais famoso é a questão da identificação facial, que todo mundo fala por aí, e aquela piada idiota que gente ignorante faz, como funciona, porque os chineses teriam a mesma cara, não é verdade, né? Na verdade não é, quando você os conhece de perto, né? Obviamente que não. Então, assim, essa questão do controle facial e, ao mesmo tempo, a questão que avalia o seu desenvolvimento econômico, que lhe dá direito a viajar ou não dá direito a viajar, problemas que você tem com relação à hierarquia do partido, que dá direito a você abrir negócio ou não, ou seja, um enorme sistema de controle, né? Eu diria o seguinte, uma das questões do mercado da pandemia daqui para frente é, o crescimento da tecnologia remota traz consigo um risco do controle remoto exercido pela parceria entre mercado e Estado, certo? Isso é uma questão. E associado a isso, a aceitação lenta e gradual por parte das pessoas, movidas pelo medo e pela preocupação com a busca de segurança por razões epidemiológicas, que as levem a encarar um certo controle do seu comportamento por essas tecnologias em nome do bem epidemiológico. A acomodação das pessoas, a busca da segurança a todo custo é um risco para a liberdade. E eu termino lembrando de um autor bastante famoso chamado Aldous Huxley, que escreveu um livro muito famoso chamado Admirável Mundo Novo, né? Em que ele chama atenção dizendo o seguinte: no futuro, todos pediremos para ser escravos porque vamos querer ser felizes. Então, variáveis morais como coragem, lidar com risco, com incerteza, são fundamentais para contrabalançar o medo, o pânico, a imobilidade que ambientes de risco epidemiológico criam. Isso não significa ser um delinquente, significa entender que faz parte do mercado da pandemia um grande risco, que é a imobilidade e que é a busca por mecanismos de controle que você acha que supostamente vai manter você sob segurança. O medo, numa experiência que a gente está tendo, principalmente daqui para frente, pode se transformar num insumo tão fundamental quanto o petróleo. É isso aí. Obrigado, até a próxima.